Aleluia, Jesus. Isso tem, sabe, ardido o meu coração de nos mover, ser movidos, sabe, pela presença, pelo Espírito, pelo fogo de Deus, pelo vento de Deus. Amém, queridos? Aleluia, glória a Deus. Meu Deus, aleluia. Os homens estão, sabe, irmão, querendo chegar muito longe, em Marte, em outros planetas, na Lua. E nós estamos indo lá para o fundo do mar. Nós estamos indo lá para as alturas, no espaço. E o homem e os governos estão procurando, sabe, um poder, uma força, uma energia atômica, nuclear, quântica, poderosa. E aí, irmão, se você estudar um pouquinho, você vai perceber que você, sabe, olha para esse irmão aí que está do seu lado e fala: uau, que obra de Deus. Dá risada não, irmão. Que obra de Deus, irmão. Vocês não têm ideia de quanto, irmão, de quantas informações são guardadas num pedacinho de célula dentro de você. E de quanta energia poderosa, sabe, seu corpo precisa, e Deus fez um sistema extraordinário. Extraordinário. Vou te falar um trem, irmão. Você vai ter que estudar aí para você entender. Fala para o seu irmão: você é quântico, irmão. Amém, irmão? Jesus é quântico. E o que ele fez na cruz, meu irmão, a Bíblia diz que ele se tornou espírito vivificante. E essa nova natureza, esse poder de uma natureza que não peca, de uma natureza que tem tudo em harmonia com a criação de Deus, vive dentro de você. Amém, irmãos? E é essa natureza que vai ter protagonismo no reino milenar, no reino de Cristo. E hoje eu quero pregar aqui, dentro da série 7 dias, e nós vamos para o Sermão 7, a segunda parte, onde nós estamos fazendo a contagem do 7º dia da criação, linkando ele com desdobramento na história da humanidade, com o 7º milênio de história do homem na Terra. E aí, se você pegou a série, você já está por dentro um pouco, e eu quero que você, nós estivemos pregando aqui, dentro de Gênesis capítulo 2, 1 a 3, que vai dizer a conclusão. No 6º dia Deus cria alguns animais, o homem, e no 7º dia ele conclui e descansa. E ele santifica esse dia e abençoa esse dia. E é maravilhoso porque o Senhor está revelando camadas proféticas de profundidades, de desdobramento, de previsão, de presciência divina. E aí, se a gente pegar esse 7º dia e linkarmos, com as revelações proféticas do Antigo Testamento, com o Novo Testamento, nós vamos perceber então que existe uma revelação de 1 milênio, ou seja, de 1000 anos literais. E esses 1000 anos estão reservados para, aleluia, o cumprimento de muitas promessas de Deus, revelada para Israel, seu povo. E Deus revela a esse Israel quem é o seu povo. É aqueles que creem na promessa do Messias. Desde quando o homem caiu até o último
tempo que teremos aqui na terra. Amém, irmãos? E é extraordinário porque no sermão passado aqui da série, eu falei com você sobre esses ciclos interessantes, é muito racional, a lógica é muito interessante, de Gênesis a Apocalipse. Nós vamos perceber Deus falando e trazendo um destaque de ciclos de 7, que Deus ordena pela lei, pelos profetas, são leis de Deus. Eu te falei de um dia sabático, a gente conta 6 dias, depois do 7º dia, Deus chama de sábado. Esse 7º dia é para descansar, é lei para Israel. Depois eu te falei de um ciclo de 7, que é de ano sabático. Deus também pediu para contar, não só os dias, mas também os anos. A cada 6 anos, no 7º ano, era ano sabático. Deus também fez um ciclo interessante, que era para contar também um ciclo de 7 vezes 7 anos, que dariam 49 anos. Quando fosse o 50º ano desses ciclos, ele chamou de ano de jubileu, sábado de jubileu. A cada 50 anos tem um jubileu. Então, a cada 6 dias, um descanso. A cada 6 anos, um ano de descanso. A cada 50 anos, um ciclo de jubileu, descanso. E é muito interessante porque nesse ciclo de jubileu, as terras de Israel que foi repartida para os seus donos, as 12 tribos, se alguém vacilou, se perdeu, se tornou escravo, sabe, irmão, ficou mendigando, perdeu a administração dos seus bens e se tornou escravo. Nesse ano de jubileu era o ano aceitável do Senhor, chamado assim para o perdão das dívidas entre os donos da terra. Aqueles que se tornaram escravos voltam a ser donos da sua terra. Muito interessante. Por que o Senhor faz essas contagens? Eu também disse para você sobre uma contagem muito interessante, que é também o milênio sabático. Um dia sabático, um ano sabático, um ciclo de jubileu sabático, e agora nós temos também 6.000 anos de história, mas os 7.000 anos na história da humanidade está reservado para um descanso. A Bíblia chama de reino milenar de Cristo. Está profetizado nas Escrituras. É o milênio sabático. 120 jubileus. Se você multiplicar 50 anos vezes 120 jubileus, vão dar 6.000 anos. E o 7º milênio é o milênio sabático. 1.000 anos de descanso para a terra. É muito interessante, irmão, porque o Senhor, como você viu aqui na série também, você vai perceber que em Gênesis, o Senhor forma os astros, sol, estrelas, lua, e fala que essa é a maneira de contar os dias, o calendário mais preciso. Quando o Senhor cria então esses astros aí do universo onde nós estamos, Ele deu corda no relógio, e sabe, esses astros, sol e lua, são os principais ponteiros de uma agenda de Deus, de um calendário de Deus, de um relógio de Deus, para o tempo, aqui, onde nós estamos. Amém? E foi profetizado também, irmãos, que os homens, nos últimos dias, haveriam de tentar mudar essas leis e essas épocas, a maneira como nós contamos o tempo. E aí eu queria que você pensasse comigo em algo muito interessante, que está acontecendo neste século, desde a década de 40, 50,
nós estamos ganhando espaço e estamos cutucando, brocando a lua. Fala para o seu irmão assim, os chineses, está cutucando a lua. Fala para o seu irmão aí, os americanos cutucaram a lua. E os russos, os americanos, os russos e os chineses. E os chineses estão demais. Porque eles cutucaram o lado da lua que ninguém tinha cutucado ainda. Pastor, não acredito que o homem foi na lua. Tanto faz, irmão. O fato é que começaram a brocar a lua. E pegaram lá umas pedras, estudaram lá uns gases, uns elementos, uns metais. Agora tem uma coisa que os chineses fizeram que ninguém fez, irmão. Foi pousar um trem no lado oculto da lua, e brocaram os trem lá e trouxeram para a terra. E se você for acompanhar algumas notícias, estão falando que eles descobriram. O que eles falam que descobriram? O que eles não falam, imagina. E por que esse interesse, irmão, de ficar brocando a lua? Mandando míssil para a lua, mandando robô para a lua, pegando coisa da lua, irmão, para de mexer nisso. Isso dá um BO, meu amigo. Meu amigo. E por que, irmãos? Estão mexendo lá. Porque estão atrás, irmão, de um poder, de uma energia, de algo, irmão. Aí tem um bilionário, irmão, americano, que já deu umas ideias aí, já faz algumas décadas. E os cientistas estão pegando a ideia. Com esse negócio de aquecimento global. Gente, eles tinham que pedir opinião para nós, terráqueos. Estão querendo fazer uma névoa. É um esquema lá, químico, de sombrear, de escurecer o sol, irmão, para não aquecer tanto aqui. Nossa, você está entendendo, irmão? O irmão está aí? Irmão, você está aí? Põe ali, só para os irmãos pensar que eu estou contando história. Pega essa notícia aí da China, brocando a lua, pegando a lua lá. Coloca no telão aí, irmão. O Bill Gates, com a ideia, meu irmão, mirabolante, e já fizeram alguns testes, e ele tem muita paia, tem muito dinheiro, e tem cientista trabalhando para ele, e ele se alinha com governos, pronto, acabou, irmão. Vai pedir licença para quem? Uma ideia de escurecer, irmão, mandar uns esquemas para a atmosfera, tipo que nem quando o vulcão explode, aí solta aquelas cinzas, né, fuligem, e aí dá uma escurecida, não dá? Então, estou com essas ideias aí. Você já pensou, irmão? Aí, é muito engraçado, eu até dou risada quando dou uma pesquisada, porque eu falo assim, tem que cuidar direitinho, porque se alguma coisa sair errada, uma medidinha que você põe errado, entende? Pode dar alguma coisa que a gente nem vai saber medir o que é. Gente, vocês são doidos? Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa, irmão. Se você fosse pode de rico, bilionário, trilionário, e eu estou falando de real não, estou falando de dólar, 6 vezes mais. Cadê? Aí, ó, geoengenharia solar, meu irmão. Por que cientistas se mobilizam contra a ideia apoiada por Bill Gates para conter o aquecimento global? É porque, aí, levanta um pouquinho. É mais ou menos isso aí que vão fazer, ó. Aí, apocalíptica. O Bill Gates, meu irmão. Aí você fala, o pastor fica pregando apocalipse. Os bilionários
Estão se alinhando, irmão? Tá bom aí? Ô, põe o Lula não, irmão. Olha, despencou nas pesquisas, isso é apocalíptico, amém, irmãos? Ajuda nós aí, irmão. Meu Deus do céu. Irmão, a Bíblia diz que o homem do pecado tentará mudar tempos e estações. Sabe, irmão, tudo que é natural, que Deus criou, nós estamos enfiando a mão, descalibrando tudo e pensando que estamos fazendo para o bem. E olha só, irmãos, não vai dar bom. Não vai dar bom, irmão. E quando eu falo que essa figura, o espírito dessa figura já está operando no mundo. E nós estamos indo para um alinhamento, irmão, de nações, para uma centralidade de governos. Por quê? Eu falei aqui, irmão, você imagina se você fosse pode de rico, bilionário. Não, presta atenção, irmão, dá para colocar na mesa algumas pessoas bilionárias do mundo. Essas pessoas estão com 60, 70 anos de idade. Se você tivesse muito dinheiro, irmão, eu sei que primeiro você ia fazer uma listinha para realizar um monte de coisa. E depois, irmão, você tem tanto dinheiro que você já realizou tudo que você queria. Eu me lembro de uns bilionários que foi andar com aquele negócio de mergulho lá no oceano, e o trem... Lembra daqueles bilionários que entraram naquele submarino lá? Você entendeu? O cara é bilionário, o que eu vou fazer? Rapaz, eu vou lá ver os restos do Titanic. Quem sabe a Rose está por lá, o Jack. Bilionário, eu já fiz tudo na vida, o que eu quero fazer? Não, hoje nós vamos tomar café lá no fundo do mar. Aí, irmãos, bilionário. Bloquear o sol, olha só. Bilionário. O que você quer, irmão, fazer? Depois que você já fez tudo na vida, o que você quer fazer? O que todo bilionário quer? Praticamente ele tem o mundo nas mãos, governos nas mãos. Ele ganha muito dinheiro, muito bilionário. O que ele quer fazer, irmão? Ele quer ganhar tempo, porque tempo é algo que ele não controla. E Deus fez um relógio, e o tempo está marcando. Preste bem atenção, irmão. Tempo. Bilionário quer viver, não quer morrer. Bilionário quer ganhar tempo. Tem bilionário que já assinou contrato com uma clínica de criogenia e vai congelar o corpo. E os que já morreram estão congelados, preservando o corpo, o cérebro deles. Tem um doido aí, bilionário, que está congelado. Ele morreu de uma doença e aí ele espera que quando resolver esse problema dessa doença, vão acordar ele. Irmãos, tem bilionários fazendo bunkers nas rochas da terra, nos buracos da terra, irmão. Tem bilionários querendo dar um jeitinho de escapar para ir para Marte. Não sei por quê. Alguma coisa ele sabe que vai rolar aqui, irmão. Porque é todo mundo cutucando a lua, cutucando o sol, cutucando não sei o quê. Doenças, vírus, que são criados
copiados, manipulados geneticamente, para fazer o que quer, irmãos. E quem é que faz essas coisas? Quem tem dinheiro, quem está querendo, irmão, escapar da morte, porque o tempo está contado. E Deus nivelou todo mundo, a humanidade inteira, de geração em geração, no nivelamento. Deus colocou uma régua e nivelou pobre, rico, todo mundo. Quem tem dinheiro, quem não tem dinheiro, colocou tudo no nível só. Quem é? A morte. Por que o homem morre? Porque pecou. E os bilionários estão cutucando céu e terra e genoma e núcleo de átomos. Irmão, estão fazendo tudo o que puderem para poder ter mais poder, para poder ter mais tempo e conseguir romper a régua do nivelamento de Deus. A morte. Estão querendo misturar um computador quântico, a mente humana com memória humana, com consciência humana, com computador. Estão querendo fazer corpos sintéticos e até mesmo biológicos naturais para descarregar essas memórias, para ver se dá certo. Já estão colocando chip para fazer, irmão, uma interface que comunica os sinais elétricos dos neurônios, faz uma modulação lá e se comunica com aquilo que está ligado na energia. Botaram um chip na cabeça do menino tetraplégico, o Elon Musk. E não é o primeiro, nem o segundo, nem o terceiro, irmão. O trem está evoluindo, estão indo bem. Irmão, o cara está aqui, ele só mal move o beiço. Botaram o chip no menino. Ele liga a lâmpada de casa. Ele faz o que quer no computador. Só com pensamento. Porque pensamento, nesse sistema, é energia. E energia se modula e faz o que quer. Interage com o sistema. Ele move a cadeira, ele move o mouse do computador, ele liga, desliga, tudo que tiver automação e inteligência na energia, ele faz. Irmãos, por que o homem do pecado quer mudar as estações e as épocas, a contagem dos nossos dias? Porque Deus tem um tempo determinado para todas as coisas debaixo desse sol. E o inimigo quer enganar aqueles que têm a palavra de Deus, que se aprofundam na palavra de Deus. Preste bem atenção. Para que a gente perca a contagem dos dias. Para que a gente perca o relógio de Deus. Amém, irmãos? A humanidade sem Deus e anticristo, com seus governantes bestiais, estão chegando nos limites estabelecidos pelo Criador. O julgamento de todo mal vem, tem dia e hora marcados. Deixa eu te falar um negócio, irmão. Hoje eu quero te passar rapidamente por que, irmãos, essa ideia de milênio. A corrupção e colapso do reino mineral. Irmão, tem o reino mineral, o reino vegetal, quinta série, amém, irmãos? Reino animal. Preste bem atenção. A corrupção e o colapso do reino mineral. Quando Adão caiu, irmão, nós perdemos uma pureza, um alinhamento, onde céus e terra, coisas gloriosas, estava tudo em conexão, alinhadinho para o perfeito de Deus. E Deus colocou vontade própria nos homens e nos anjos. E Deus colocou uma estrutura chamada planeta Terra. E nós estamos aqui na Terra. E Deus formou tudo isso aqui, irmão.
E da terra, ele formou, né? Um reino. Estrutura da terra, clima, atmosfera. Essa manipulação ambiciosa do poder através da água, dos gases, do petróleo, minerais poderosos de energia nuclear, automação mecânica, produtiva, comercial e bélica no mundo, irmãos. Vocês prestaram atenção? Os minerais, o reino mineral, inclui água. Irmão, nós temos água debaixo da terra, nós temos água em cima da terra, nós temos água em cima aqui, rios, mares. E todas essas águas estão sendo mexidas, movidas. Nós estamos pegando petróleo que estava quietinho lá embaixo, irmão. Porque nós tivemos uma ideia, depois do fogo, meu amigo, motor e tal, e vamos evoluir. E nós estamos explorando isso aqui, meu irmão. E tudo estava contadinho. Tudo estava quietinho. Quando a Bíblia diz que os terremotos vão acelerar, meu irmão, no final dos tempos, não é mão de Deus, é mão do homem mexendo nas estruturas. O que a gente pegou de água, irmão, tirou desses lençóis freáticos, o que a gente tirou de água nesses lugares, vai vai ocando a terra, irmão. As placas tectônicas, então todas vão se abalando. Vocês não têm ideia. Os chineses, vou eu falar dos chineses de novo, que eles são incríveis. Os chineses fazem chuva artificial, irmão. Eles põem um trem lá no ar e faz nuvem, daqui a pouquinho está chovendo, irmão. Porque são bilhões de pessoas. Como é que vai dar de comida e água para esse povo todo? Você está comprando um monte de coisa, mexendo um monte de coisa. Os caras fazem chover. Diga para o seu irmão, chinês faz chover, meu irmão. É, mano. E eles estão mexendo. Você já viu falar no Vale do Silício? É onde estão as big techs, os maiores, que têm dinheiro, que têm tecnologia. Por quê, irmão? Porque eles pegam minérios de condução elétrica. E o que tem feito, irmão, de máquinas, de carro, de computadores, todo o sistema aqui, irmão, precisa desses metais. E aí, irmão, não estava bom ficar brocando a terra? Estão brocando a lua, irmãos. E tem uns trem na lua que não tem na terra. Os novos minérios ou gases da lua e outros planetas. Essa centralidade do poder de governos e big techs, consciências e super tecnologias, manipulando, extraindo de maneira desordenada, caótica, mexendo nas estruturas da terra, da água, do clima, da atmosfera. Amém, irmãos? Por que vai ter muito terremoto? Porque nós estamos mexendo nos negócios. Nós estamos enfiando a mão lá na atmosfera. Nós estamos bagunçando as coisas, irmão. Aí a gente lê o Apocalipse e fica com medo. Medo? Medo de Deus, irmão? Tenha medo é desses governos, medo desse ser humano corrupto, que se não está sob a vontade de Deus, está sob a sua própria vontade ou a vontade do diabo. E a palavra de Deus diz que o mundo já é do maligno, está sob a sua influência. E há uma guerra, irmão, espiritual. Irmãos, deixa eu te falar, de novo o chinês, irmão. Fala chinês, o chinês, irmão. O chinês está mexendo nas coisas. Os americanos também, os russos, os israelitas. Irmãos, você sabia que o país que tem mais urânio, sabe quem é? Urânio, que faz bomba nuclear. Se enriquecer ele, uma parte dele lá vira
Um trem louco. Poder imenso, uma energia atômica. Brasil. O Brasil tem urânio. A maior reserva de urânio no mundo é no Brasil. Nós temos, irmãos, uma riqueza extraordinária. Por que esses caras estão alinhando para defender o Brasil? Irmãs, irmãs. Porque quer liberdade de expressão no Brasil? Também, eu acho bom. Só que tem mais coisa aí, irmãos. Irmão, os chineses, no fundo do mar, estão fazendo uma fusão nuclear. É uma bola, tipo um plasma, e é nuclear. Não dá para entender muito. Aí, irmãos, eles acendem essa bola, essa bolinha, ela já ficou assim, 2 segundos acesa, aí vai e desliga. Aí eles estão continuando, liga de novo o fósforo. Ela é 100 milhões de vezes mais quente que o Sol. O núcleo do Sol, pega e multiplica por 100 milhões de vezes. Abre essa notícia aí, irmã. O Sol artificial da China, lá no fundo do mar. Aí, irmão, um tempo atrás, conseguiram 10 segundos. O Sol, o poder nuclear do Sol nas mãos do homem, dos chineses. 10 segundos. Aí depois fizeram mais um esquema e estão fazendo coisa a mais ainda. Depois, irmão, conseguiram 12 segundos. Sabe quantos segundos agora eles já conseguiram? Mais de 1000 segundos. Eles estão fazendo minutos. Sol artificial da China bate recorde mundial de energia por fusão nuclear. 1066 segundos avançando na fusão nuclear. Você sabe o que é isso, irmão? Um irmão falou assim, pastor, o senhor assistiu o Dragon Ball, né? Vocês não têm noção, irmão. Irmão, uma coisa. Hein, vocês lembram do tempo que nós andávamos de bicicleta? Tem uns irmãos aqui que andam até hoje. Fusão o que, irmão, esse motor? Fusão animal. Você vai pedalando. Fusão da energia do seu corpo, irmão. Você entendeu? Aí botaram umas carroças que é fusão energia do animal, cavalo. Aí inventaram o motor, aí pegaram o petróleo, falaram, não, dá para acender o fogo e manter o fogo aceso. Eita, isso é profético, amém, igreja? Mantém o fogo aceso. Aí, irmão, fizeram um mecanismo, uma tecnologia, que isso fica numa caixa, que é o motor, e esse fogo fica ligado, irmão. Isso faz uma energia mecânica que movimenta o carro. E nós estamos queimando petróleo. Estamos queimando petróleo. Aí agora, irmão, querem energia limpa. Agora é um motor elétrico-magnético. Não precisa de petróleo. É elétrico. Pega energia, faz uma modulação e o movimento mecânico continua. Pronto! Vocês sabiam que tem naves bélicas americanas e provavelmente chinesas e russas eletromagnéticas? Motor com fusão eletromagnética. Agora, irmão, eu fico pensando, um fusquinha com motor quântico nuclear chinês. A energia dessa bola, irmão, vocês não têm noção. Vocês não têm noção, não dá para imaginar. É pegar o sol. Você viu como que o sol é poderoso, amém, irmãos? Para rodar o sistema, irmão, de muitas tecnologias que não é nem comunicada aos homens, estão precisando de uma energia que não para. Se você botar um sistema mundial, irmão, para depender de petróleo, para depender de uma tomada ligada,
Não vai, irmão. Por isso que a Rússia, os americanos, os israelenses e os chineses estão correndo, e é por isso que o russo está querendo brigar aí no mundo, estão atrás da energia de fusão nuclear. Os chineses ficam falando alguma coisa que eles fazem, aquilo que eles conseguiram fazer e não falam. Os americanos estão quietinhos. E aí vocês estavam vendo um monte de drones, um monte de nave, agora estão com essas histórias de aliens, OVNIs. Vem para cima de mim, irmão. São tecnologias que não são comunicadas. E tem uma narrativa, irmãos. E não é de hoje que eles trabalham essa narrativa. Pastor, eu estou te falando, irmão, o mundo e os poderosos do mundo estão conspirando contra o ungido de Deus. Por quê, irmãos? Porque o relógio está marcando, tem um tempo determinado. Amém, irmãos? E olha que interessante, irmãos. O colapso do reino vegetal, estrutura da flora, clima, alimentos, plantios, remédios, temperaturas, equilíbrios e dinâmica da água no planeta, tudo depende desse reino vegetal. As bigs agros, poderosos homens que têm muito plantio e dominam a terra, e os governos dominam a terra com os alimentos. E se não estava bom os alimentos naturais, então a gente está manipulando os alimentos e o genoma dos alimentos. E nós temos agora os alimentos que você come todo dia e não sabe que são transgênicos, ou seja, não são naturais. E por que estão fazendo isso? Com a ideia de a gente se alimentar melhor, mas está todo mundo morrendo de ataque cardíaca, está todo mundo tendo problema, colesterol, e tudo. Por quê, irmãos? Porque não é natural. O limão que você espreme para tomar o tereré não é mais limão. O trigo, irmão, tudo é feito aí, né, de trigo. Nós estamos comendo um trem enriquecido, manipulado geneticamente, irmãos. Você acha que por quê, irmão? Daniel não comia comida naquele tempo. E naquele tempo, irmão, era uma questão espiritual, era uma questão, sabe, de idolatria, coisas feitas para idolatrias. Por que João saiu do sistema, irmão, e não comia mais a comida que tinha naquele mundo? Comia gafanhotos, mel silvestre, coisas naturais. Preste atenção, irmãos. E hoje, irmãos, o reino vegetal está corrompido. A alimentação transgênica, contaminação, agrotóxicos, tanta doença, irmão, enfermidades. E aí é Deus que está pesando a mão? É a gente, irmão, que está pesando a mão e metendo a mão aonde não podia meter. Manipulando a genética dos alimentos. Levanta a mão aqui, quem comeu uma uva nesses últimos tempos com caroço. Uva com caroço. Semente. Pouquinhos, né? Quem aqui espreme limão e tem semente lá? Poucos. Irmão, nós estamos comprando esse milho que a gente para aí na esquina e compra dos agricultores. Esse milho, você pegar ele, você come ele, beleza. Mas você pega, vou plantar para ver se nasce. Aí você pega aquele milho e planta. Se ele brotar, ele não vai dar fruto. Porque ele foi manipulado geneticamente. O poder da semente, irmão, foi tirado da genética, por genética e manipulação. Por quê, irmãos? Para você ficar na mão de quem domina. Por causa de quê? Dinheiro. O capeta está falando, meu plano. E o
Bilionário está falando, meu dinheiro. Pode ver, irmão. Você pode pegar e você comprar milho, irmão, para plantar. Eu já ouvi falar que você pode até comprar as sementes para plantar, só que elas só dão aquela safra, e a safra que ela dá não serve para sementear. Alguém já ouviu falar isso? Está desse jeito. Os agrônomos aí, está estudando, o futuro é esse. Já estamos, irmão. Você está entendendo, irmão? Reino animal, estrutura da fauna, polinizadores, controladores de pragas, dispersores de sementes, alimentação e medicamentos para seres humanos. Tudo manipulado, tudo geneticamente, irmão. Controlado. O pessoal está fazendo uns robozinhos, irmão. Uns robozinhos para fazer a função de alguns insetos, para fazer polinização nas grandes plantações. Nós estamos metendo a mão, irmão. A corrupção e o colapso do reino humano, estruturas de gêneros, transhumanismo, levando pela tecnologia e biociência difundir corpo e mente humana para transcender os limites da existência humana, transcendência e imortalidade, extensão da vida, manipulações genéticas e hibridismo. Irmãos, eu não sei se você já parou para pensar nisso, ou teve alguma notícia, ou estudar sobre isso, irmão. É que para cá demora 40, 30 anos para chegar as coisas. Mas lá na Europa, na Ásia, no Oriente Médio, irmão, está bombando. Esse negócio de fundir mente humana com máquina, esse negócio de pegar, sabe, irmão, o teu cérebro, guardar ele, colocar com uma inteligência artificial num robô, que seja ele mecânico ou que seja ele orgânico, irmão, num corpo orgânico. Isso aí já é fichinha, irmão, já está acontecendo. Te dá uma ideia aqui, irmão. Eu estou falando de estruturas do reino, da terra, irmãos, que estão se corrompendo, se colapsando. E aí é onde nós vamos para os textos proféticos, e nós precisamos perceber como os textos proféticos se aplicam, e com o passar dos anos, irmão, nós vamos entendendo e percebendo muita coisa que está escrita na palavra de Deus, e que vai fazer sentido para os nossos dias. Cada tempo que passa, irmão, nós estamos percebendo como as Escrituras estão fazendo sentido, e vão fazer mais ainda. Deixa eu só te falar um negócio aqui. Irmãos, estão prometendo dentro de poucos anos uma imortalidade, uma extensão da vida. E eles estão com essa esperança. Quem? Os bilionários, governos do mundo, estão gastando mais muito dinheiro procurando essas coisas. E esse negócio de ficar brocando a lua e tal, é tudo alinhado, irmãos. Por quê? Veja bem, se pegarem de você e conseguirem fazer esse mapeamento, já botaram um chip na cabeça do humano, ele vai pegar essas memórias, esses dados, essas informações, e a ideia é o quê? Junto com a inteligência artificial, baixar você numa máquina, ou num outro corpo orgânico. E estão te prometendo uma extensão de vida. Estão prometendo isso. Aí, irmãos, eu estou te falando isso, por quê, irmãos? Porque o mundo está caminhando, queira você ou não queira, isso está acontecendo, irmãos. E esse domínio de corrupção da genética humana está acontecendo.
Isso é uma corrupção, é um colapso. E Deus colocou limites. Amém, irmãos? Deus colocou limites. E nós estamos chegando perto desses limites. E Deus tem um relógio marcado para julgar todo o mal da humanidade. Amém, queridos? Eu esses dias falei aqui de uma expectativa de transplante de cabeça. Tem gente acreditando nisso, irmão, colocando bilhões e bilhões de dólares. E estão cutucando isso, até que eles vão se aperfeiçoar numa tecnologia. E vai ser uma grande ilusão, irmão. Sabe por quê, irmãos? Porque a vida, a alma humana, é um sopro do divino, amém, irmãos? E pessoas vão estar morrendo sem saber. E o robô dela, ou o clone dela, vai estar falando com o mesmo timbre de voz dela, mesmo timbre de voz, as memórias, mesma coisa. Parece o papai, parece o fulano, mas não é. O fulano morreu, irmão. Só que a humanidade está sendo enganada. Deram fôlego para essa imagem. Isso é um grande engano mundial. Deus deu fôlego para o homem. E ele se tornou alma vivente. E quando esse fôlego vai, irmão, acabou a vida. Qualquer proposta, extensão, não é trigo, é joio. Parece, é igualzinho. Fala a mesma coisa, tem a mesma voz. Que capacidade de memória. Hein, você lembra então do dia? Hoje você conversa com essas inteligências artificiais, com a Sofia, você conversa com esses ícones. E tem inteligências artificiais para fazer, sabe, uma memória da pessoa que morreu e conversar com você como se estivesse viva. E tem muita gente, irmão, pagando milhões para poder ter uma extensão da pessoa que morreu de uma maneira biodigital. Enganos. Se faz isso de maneira idólatra e através de espíritos imundos e seres caídos. E agora nos últimos tempos, irmão, vão fazer isso com tecnologia de uma maneira tão mirabolante que pode enganar muitos. Tem uma corrupção e colapso do reino espiritual, estruturas angelicais, regiões celestiais, estruturas de governos e sacerdócios espirituais, posições e habitações que estão disfuncionais, em guerra contra a vontade de Deus para os céus e terra, entre a família do céu e a família da terra. Sabe, irmão, tem um colapso, tem um tempo determinado, seres angelicais que se deslocaram de suas posições, estão em regiões celestiais, estão em guerra contra a humanidade de Deus, contra a criação de Deus. E a Bíblia diz que nos últimos dias, esses seres, ou seus poderes, vão descer de uma maneira especial para cá. Em Efésios 6, 11 a 12 vai dizer: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra a carne ou sangue, pessoas, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Amém, irmãos? Todo esse poder corrupto e malicioso do homem e anjos caídos estão levando um mundo centralizado na idolatria, estão em desarmonia com Deus. Olha que coisa tremenda, irmão. Os minérios, os minerais, as árvores, as plantas, os animais, todo o reino
da natureza estão sendo corrompidos. E deixa eu te dar uma amostra de uma visão de João, quando ele se deparou diante do céu dos céus, e todos esses reinos que eu te falei aqui, estão em plena harmonia, diante de Deus. Porque aqui diante dos homens, nesta terra, está em caos, sendo corrompido e manipulado pelo mal e pelos homens. E é por isso que nós temos promessas de redenção para a criação, temos promessas de redenção para o homem, temos promessa de redenção para os governos da terra em Cristo Jesus. É por isso que nós temos a promessa de um reino milenar, porque nesse reino milenar, no 7º milênio de história da humanidade na terra, nós teremos o Cristo de Deus, o ungido de Deus, que foi morto, mas que ressuscitou, venceu a morte e vai reinar sobre toda a criação. Com os anjos ele vai reinar, com os minérios e minerais de todos os planetas, e daqui ele vai reinar, com toda a flora, com toda a fauna, com todo ser humano redimido, ele vai reinar, e isso será um reino de justiça, de alegria, de paz, de plenitude da terra, de descanso da escravidão da terra e dos homens. Eu vou te dar um vislumbre daquilo que está no céu, e como o céu, irmão, reina diante de todos esses elementos. Eu quero ler com você o capítulo 4 de Apocalipse. Olha só, irmão, eu vou ler para você. Quem encontrou aí Apocalipse 4? Eu vou ler esse capítulo. Nesse capítulo tem esses elementos, esses reinos, né? Tem minerais, tem água, tem glórias, tem animais. Falou, uau, o que nós temos na terra, irmão, é uma sombra daquilo que tem no céu. O problema é que o que está na terra se descongregou daquilo que está no céu, na vontade de Deus. E nós estamos num caos, mas tem um tempo determinado. Agora eu quero te mostrar um lugar, igreja, aonde toda a criação de Deus reina em harmonia, em glória, fazendo a vontade de Deus. E essa estrutura, esse reino, vai descer para cá, redimindo toda a criação, e dando a amostra de assim no céu, como na terra. Amém, queridos? Veja só o que João viu, irmãos. Depois dessas coisas olhei, e diante de mim estava uma porta aberta no céu. A voz que eu tinha ouvido no princípio falava comigo como trombeta, e disse, suba para cá e lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente vi, tomado pelo Espírito, e diante de mim estava um trono no céu, e nele estava sentado alguém. Aquele que estava sentado era de aspecto semelhante a jaspe e a sardônio. Lembra dos minerais? Um arco-íris, parecendo uma esmeralda, circundava o trono, ao redor do qual estavam outros 24 tronos, e assentados neles havia 24 anciãos. Eles estavam vestidos de branco e tinham na cabeça coroas de ouro. Olha o ouro aí, irmão. Do trono saíam relâmpagos, vozes, trovões. Diante deles estavam acesas 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Também diante do trono havia algo parecido com um mar de vidro, claro como cristal. Olha a água viva aí. No centro, ao redor do trono, havia 4 seres viventes, cobertos de olhos, tanto na frente como atrás. O primeiro ser parecia um leão, o segundo parecia um boi, o terceiro tinha rosto como de homem, e o quarto parecia uma águia quando em voo.
Cada um deles tinha 6 asas e era cheio de olhos, tanto ao redor como por baixo das asas. Dia e noite repetem sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Toda vez que os seres viventes dão glória, honra e graças àquele que está sentado no trono e que vive para todo sempre, os 24 anciãos se prostram diante daquele que está sentado no trono e adoram aquele que vive para todo sempre. Eles lançam as suas coroas diante do trono, dizem: Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas existem e foram criadas. Eu quero destacar os aspectos dos reinos mineral, animal, vegetal, humano, angelical, em harmonia. Amém, irmãos? Se nós não tivéssemos pecado, irmão, quantas tecnologias nós teríamos. Alguém me perguntou: pastor, por que o universo é tão vasto e tem tantos planetas e não estão habitados? Irmãos, porque tem tantos mistérios, tanta glória de Deus, para que os filhos de Deus possam reinar sobre toda a criação, irmão, com criatividade como é criativo o nosso Criador. Reinar, irmãos, reinar. A Bíblia vai dizer que neste céu, nessa glória, tem uma árvore chamada árvore da vida, que dá frutos. Então nós temos aí a flora, tem animais, seres com cara de leão, com boi, com águia. Os animais, irmão. Esses animais que a gente tem aqui, da onde foi tirado isso? Do céu, meu irmão. Aleluia, nas revelações do céu dos céus tem ouro, pedras preciosas, água, árvore, frutos, animais, seres celestiais, todos em harmonia com a glória de Deus e a sua vontade. E você acha que não vai ser assim na terra? Amém, irmãos? Tem um tempo determinado, irmão, onde o Senhor agendou um reino, onde céus e terra serão um de novo. Um novo céus, uma nova terra, aonde não habita a injustiça, não haverá mais o pecado, não haverá mais o choro, e a morte não haverá mais. Amém, igreja? É nesse lugar e é nesse período do reino milenar, o 7º milênio, o milênio sabático, que todas as promessas para o Rei Jesus, o Rei dos judeus, todas as promessas para o Israel de Deus vai ser cumprido, desde Gênesis a Apocalipse. Aleluia. Em Romanos 8, 18 a 22 vai dizer: considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à futilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência, da corrupção em que se encontra, para a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora, como em dores de parto. Amém, irmãos? Aleluia. Veja bem, irmãos, tem um entendimento das Escrituras, de um Messias, que é o Messias Ben Yosef e o Messias Ben Davi. Os judeus interpretam os textos sagrados, entendendo que cada um desses é um que viria. E eles se confundiram tanto, irmãos,
que eles pensam que cada um tem que vir no seu tempo, e que ali ainda não veio nenhum dos dois. O Messias ben Yosef é o Messias, a figura de José, é o servo sofredor, é a figura do cordeiro. Esse Messias é descrito como alguém que sofre pelos pecados do povo, rejeitado e morto antes da redenção final. Lá em Isaías 53 você vai lembrar que ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens de dores, que sabe o que é padecer. Ele pelas suas pisaduras fomos sarados. Em Zacarias capítulo 12, versículo 10, diz a profecia: derramarei sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém o espírito da graça e da súplica. Olharão para mim a quem transpassaram, prantear-lo-ão como quem pranteia por um unigênito, e chorarão por ele como se chora amargamente pelo primogênito. Essa é a figura do Cristo, Messias, ungido e esperado, desde o Gênesis profetizado, e passa pelos profetas profetizado, e entra pelo Novo Testamento profetizado, realizado várias profecias, mas profecias que ainda são para realização futura. Esse Messias ben Yosef, o Messias filho de José, ele se parece com a figura de José do Egito. Ele é sofredor. Lá em Salmo 22 vai dizer que cães me cercam, um bando de malfeitores me rodeia, perfuraram minhas mãos e meus pés. Olha só, irmãos, a profecia falando há mais de 500 anos antes de Jesus vir. E a profecia falava desse servo sofredor, desse Messias ben Yosef. Diz o Salmo 22, versículo 16: cães me cercam, um bando de malfeitores me rodeia, perfuraram minhas mãos e meus pés. Posso contar todos os meus ossos, eles me cercaram e me observam. Repartem entre si as minhas vestes e lançam sorte sobre a minha túnica. Isso aconteceu na cruz, 500, 600 anos depois. Em Mateus 27, 29 vai dizer: teceram uma coroa de espinhos e colocaram na sua cabeça, e em sua mão direita colocaram um caniço. Ajoelhando-se diante dele, zombavam dizendo: salve, Rei dos Judeus. Jesus, o Messias sofredor, chegou, e Israel escolheu Barrabás, porque Barrabás carregava a figura do bem Davi, ou seja, aquele Messias que vem para reinar e acabar com os inimigos do seu povo. E Barrabás tinha feito um movimento de guerra e foi preso. E Israel pensava: esse é o nosso rei. Escolheram Barrabás e executaram Jesus, o Messias, o servo sofredor. Amém, irmãos? Nós temos a figura também de o Messias ben Davi, o rei triunfante, o rei vitorioso. E essas profecias do rei vitorioso, irmãos, elas vão acontecer quando Jesus voltar no seu dia glorioso. Ele virá na figura agora de leão, na figura de rei vitorioso, porque ele vai reinar sobre toda a terra. Amém, irmãos? Em 2 Samuel 7,12 vai dizer: quando teus dias se cumprirem, descansares com teus pais, então farei levantar depois de ti um teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e confirmarei para sempre o trono do seu reino. É uma profecia acerca da descendência do reino de Davi. É a figura messiânica de Jesus. Em Isaías capítulo 9, 6 a 7 vai dizer: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Do aumento do seu governo e da paz não haverá fim, sobre o trono de Davi, sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar com justiça e com justiça, desde agora e para sempre. Amém, irmãos? No Novo Testamento, Mateus 1, versículo 1 diz: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Amém, irmãos? As profecias confirmam que Jesus é o Messias sofredor, que veio na sua primeira vinda e foi até a morte de cruz,
mas ressuscitou ao terceiro dia e fez a promessa de que voltaria para nos buscar. Amém, irmãos? E reinar sobre a terra. E esse dia está chegando. Amém, igreja? Aleluia. Glória a Deus. Em Apocalipse 11, versículo 15 a 18, diz assim: o sétimo anjo tocou a sua trombeta e houve altas vozes no céu que diziam: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre. Os 24 anciãos que estavam assentados em seus tronos diante de Deus prostraram-se sobre os seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e começaste a reinar. As nações se iraram e chegou a tua ira. Chegou o tempo de julgares os mortos e de recompensares os teus servos, os profetas, os teus santos e os que temem o teu nome, tanto pequenos como grandes, e de destruir os que destroem a terra. Amém, irmãos? Fique de pé, por favor. Quero encerrar esta mensagem trazendo para vocês um pouco, sabe, da lógica, porque as Escrituras profetizam acerca de um milênio de Cristo na terra. A lógica é de redenção. A lógica é que nós teremos um mundo que quer viver para si mesmo sem a vontade de Deus, e não só isso, querem viver contra a vontade de Deus, porque estão sobre o espírito do maligno. Mas eles serão derrotados e a terra alcançará um sábado, um descanso. E a terra vai ser devolvida ao seu verdadeiro dono. Amém, igreja? E deixa eu te falar uma coisa. Quem é o dono da terra? Jesus. Jesus, o Filho de Deus, o primogênito que herdou toda a herança do Pai. Amém, queridos? Mas a Bíblia diz que aqueles que creem no seu nome, foi-lhe dados poder para se tornarem filhos de Deus. E se vocês são filhos de Deus, vocês também são herdeiros de Deus. Amém, irmãos? A terra vai ser entregue aos seus donos. Quem são os donos da terra no reino de Cristo? Aqueles que foram humildes, pobres de espírito, de coração. Os humildes herdarão a terra. Aqueles que creem no Messias sofredor, aqueles que creem no Messias vitorioso, o Rei de toda a glória, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, que está voltando para reinar aqui, irmãos, na terra. Amém, igreja? No próximo sermão eu quero te passar um pouco das estruturas e características do milênio, algo impressionante, irmãos. Hoje eu passei para vocês a lógica, porque as Escrituras profetizam sobre isso. Porque há uma guerra espiritual do orgulho do homem, do orgulho de Satanás. E agora então Jesus é o Deus humilhado, o Deus homem, mas ele voltará na figura de Deus exaltado. Amém, irmãos? E governará céus e terra, e o seu reino não terá mais fim. Amém, igreja? Aleluia, glória a Deus. Santo, santo é o Senhor. Se renda, louve ao Senhor com expressões de louvor. Estão querendo mexer na lua, no sol, mas tem um sinal que Jesus deixou bem claro para a sua volta. Só Ele tem o poder de escurecer o sol. Quando o sol se escurecer e a lua se tornar em sangue, então todo olho o verá, como um relâmpago que sai do oriente ao ocidente. É a luz dele, é a luz do Senhor. Ali se encerra, aleluia, o tempo determinado,
e nós começaremos o reino de Cristo, o reino milenar. Aleluia. Santo é o Senhor. Fecha os teus olhos. A Bíblia diz que os poderosos vão estar entre as rochas, debaixo da terra, temendo o dia do Senhor. Lembra dos poderosos fazendo bunkers de segurança e tudo? Olha o que a Bíblia está dizendo. A Bíblia diz que estrelas vão cair, por quê? Porque, irmãos, tem milhares e milhares de satélites na atmosfera da terra, e o sistema vai estar através desses satélites, com energia nuclear, um sistema global, sabe, irmão, de controle global. E para derrubar isso, só a mão de Deus com a criação de Deus. Aleluia. A terra vai voltar para o seu dono. Pai, em nome de Jesus nós te exaltamos e te glorificamos, porque cremos na sua palavra. Mesmo ainda, Pai, sem não compreender tudo, mesmo sem compreender muito daquilo que está escrito, nós queremos ser daqueles que te amam pela fé, pelo amor, pela esperança nas Escrituras, na palavra que sai da boca do Senhor. Nós cremos e confiamos, Pai, nas promessas do Senhor, e enche, Pai, esta igreja de revelação, de conhecimento e de graça, para que a gente possa estar firme no dia, Pai, mal, no dia da batalha. Nos dê a armadura do Senhor, para guerrearmos firmes e constantes contra o inimigo da nossa alma, em nome de Jesus. Nos dê ousadia no Espírito, poder do conhecimento da palavra, para nos tornar testemunhas, e tocar chofar, e tocar, Senhor, buzinas, Pai Santo, Senhor, fazer, Pai Santo, como testemunhas do Senhor, nesses últimos dias, proclamando a palavra da verdade, a palavra que está escrita, as promessas do Senhor, e da volta do Senhor, e as promessas do teu reino, um reino que não tem fim, um reino que vence o inimigo e toda a morte, no nome de Jesus. Assim, Pai, nos abençoe, guarda as nossas vidas, nos enche cada vez mais do teu Espírito, no nome de Jesus. Amém, igreja? Aleluia. Saúde o seu irmão com a paz do Senhor, dá um abraço no seu irmão. Amém? Domingo que vem estamos juntos às 19 horas. Deus abençoe a todos, boa semana para todos. Deus abençoe a sua casa, a sua família, seus filhos, seu trabalho, seus negócios, seu descanso. Seja abençoado pelo Senhor. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.